Muito bem, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Essa é mais uma palestra que eu estou fazendo nesse domingo, dia 1º de março de 2026. Essa palestra está acontecendo num grupo privado que eu coordeno há um bom tempo, mas compartilho com vocês aqui no YouTube. Quem sentir interesse em seguir o meu trabalho, me siga lá no Instagram, Caliel_holístico, e também siga aqui o nosso canal. Não se esqueça de apertar no sininho, deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, porque aí você ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo é relevante e conseguir chegar a outras pessoas. Como também vocês podem pegar o link e distribuir para grupos ou pessoas que você sinta que esse assunto é de relevância. Hoje o tema é entre o eu espiritual e o não eu. Afinal, quem somos nós? Quem somos nós? O entendimento que eu vou trazer aqui são duas vertentes. Uma parte do que o entendimento indiano traz, da parte mais espiritualista ocidental, e também da parte daquilo que o Buda histórico, o Shakyamuni, trouxe sobre o entendimento do que realmente nós somos. Mas existem alguns pontos que são que essas teorias elas convergem, elas se convergem. Por exemplo, o que a gente pode perceber do primeiro ponto é que esse corpo biológico, essa mente biológica, todo esse composto físico, né, ele não é quem realmente nós somos. É uma manifestação temporária. Nós estamos aqui, esse corpo físico, como ele é, o tipo de sentimento, o tipo de emoções que você tem, o tipo de vida que você tem, o que você conquista e o que você não conquistou é uma somatória, é uma consequência de ações que foram iniciadas lá atrás. Não apenas nesta vida, como vidas anteriores. Quando eu falo vidas anteriores, eu não estou dizendo que o personagem que você é hoje, no qual você foi registrado em cartório, encarnou lá atrás ou há 200 anos, 1000 anos, não. São personagens, são egos, são seres biológicos distintos, porém, ambos estão conectados pelo contínuo mental, ou todos são manifestação de um contínuo mental que é tipo um espectro que armazena informações. Quando eu falo informações, inclui pensamentos e emoções, né? E muitas vezes esse contínuo mental advém de níveis maiores de consciência, e esse contínuo, nesses níveis mais densos da realidade, acabam sendo contaminados pelas experiências e compreensões, na verdade, limitantes que nós temos sobre quem realmente nós somos e sobre a própria vida. Tá? Então, nós não somos esse corpo. Mas esse corpo é uma continuidade de um outro corpo que existiu há 1 hora atrás, há um dia atrás, há um mês atrás, há 1 ano atrás, há 10 anos atrás e numa existência anterior. Não, eu faço até uma correção, não necessariamente o corpo como forma biológica, mas o corpo do espectro do seu contínuo mental manifesta sempre a próxima etapa, na verdade, é uma continuação da última etapa. O que é que eu quero dizer com isso? Que se nós, quando encerrarmos a nossa vida nessa experiência biológica, aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho repulsa, aquilo que eu gosto, ainda continua impresso nesse contínuo mental e é repassado para a próxima
forma biológica que você vem a ter, ou neste planeta, ou em outras dimensões, ou em outros planetas desse sistema solar. Por exemplo, se, se eu tenho ainda dentro de mim muita ignorância, repito sempre, e essa ignorância não é uma ignorância intelectual, não é uma ignorância acadêmica. É a ignorância de não saber quem eu sou, minha origem, como funciona esse universo e o que é esse universo. E as leis que o regem. Tá? E aí eu estou apegado a pessoas, apegado a conquistas, tudo isso que está ainda nutrindo a minha mente biológica, que vai nutrir o meu contínuo mental, vai ser repassado para uma próxima existência. Ou seja, se eu estou ainda caçando, buscando prazer, satisfação ou vingança em algo, eu não vou conseguir romper esse lacre principal e vou continuar preso aqui dentro. É uma linha muito tênue, porque não é nem amar, nem odiar. Quando eu tenho repulsa a algo, quando eu não gosto de algo, isso é repulsa, significa dizer que algo ali eu não quero e eu quero uma perspectiva diferente. Isso é dualidade, isso é Matrix. E aí a gente volta ao caminho do meio, como o Buda ensinou. Mas hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, dentro da compreensão do eu espiritual e o não eu. O eu espiritual é a mesma coisa que Atman e a consciência divina personificada. O Atman, no sânscrito, sopro vital, é o conceito hindu central para o eu eterno, ou a verdadeira essência de um indivíduo, distinto do ego. É a consciência divina residente no interior de cada ser. Vamos lá. Já falei também. Tiremos da cabeça essa ideia de que dentro desse corpo biológico existe uma alma, ou existe uma consciência, ou existe um eu divino. Não, não é dessa forma. Nós somos uma projeção de um eu espiritual, de um Atma, de uma consciência divina personificada. É uma projeção. Eu projeto a partir do eu espiritual diversos tipos de consciências menores, ou eus inferiores. Também é chamado de eu eterno. Há correntes que dizem que esse eu espiritual, ele é um eu eterno. Ou seja, não teve começo, meio e fim. Mas lá na frente a gente vai abrir alguns parênteses para entender essa situação. Que se nós pararmos para entender que existe uma fonte de tudo que essa fonte de tudo que é não é o criador do nosso universo, mas o nosso criador do nosso universo, ou aqueles que participaram direto ou indiretamente da criação desse nosso universo, a partir da criação do primeiro universo, que é o da antimatéria. Se a gente compreende que eles são oriundos de uma dimensão muito maior, que é difícil para que a gente possa explicar, né? Eles são oriundos de uma fonte maior. E se a fonte maior é a única fonte suprema e absoluta de tudo que é, ou seja, a eterna, ou seja, não teve começo, meio e fim, eu abro um parêntese para perguntar: se só a fonte de tudo que é eterna, então tudo que advém dela é eterno também ou é temporário? O eu espiritual. Podemos dizer que o eu espiritual, a ideia do eu espiritual, é a parte de nós que está mais próxima da origem, que a gente pode chamar de paraíso, ou as dimensões celestiais, ou consciência maior. É o aspecto da nossa consciência que lembra o papel cósmico mais amplo da alma, que está encarnada.
e que somente se revela gradualmente conforme o indivíduo questiona seus condicionamentos e expande sua percepção. Numa interpretação mais cartesiana, poderíamos dizer que é o nosso Deus pessoal. O eu espiritual é o nosso Deus pessoal, numa interpretação mais cartesiana. O eu espiritual é a nossa identidade real e imortal, que existe independentemente do corpo físico. O que chamamos de eu, ou personagem do dia a dia, o ego, seria apenas um personagem temporário criado para atuar nessa dimensão. O eu espiritual é o observador por trás da máscara. Ou seja, essa ideia do eu espiritual, que pode ser chamado de Atma, de consciência divina, que pode ser chamado de Deus pessoal, é uma consciência, é um estado de consciência que está além do tempo e do espaço e não possui forma física. É um tipo de consciência que não tem, que é altamente evoluída, que é detentor de capacidades que a gente nem consegue mensurar, porém, para que a gente possa entender, é como se fossem seres inocentes, puros. Inocentes e puros. Mesmo que esses seres tenham poderes ou capacidades fora da compreensão humana, de criar mundos, criar reinos, criar formas, criar avatares, criar e destruir, desfazer. Esses seres têm capacidades inimagináveis, esses eus espirituais. Mas não é porque eles têm tantos, entre aspas, poderes, isso significa dizer que eles sabem de tudo ou podem tudo. E aí a gente volta ao entendimento de que são seres puros, inocentes. No nosso entendimento humano, a gente olha para algumas crianças e diz: nossa, a criança é tão pura, tão inocente, não tem nenhuma maldade, né? O que é? É uma criança que não vê maldade em nada, que age por impulso, que faz as coisas de forma impensada, porque para ela não tem um entendimento, isso aqui é certo, isso aqui é o errado. É tanto que as crianças inocentes, elas cometem um monte de coisinha que se machuca, não é verdade? Destrói uma coisa, derruba, né? Você compra uma TV de plasma de 52 polegadas, ele vai, taca uma vassoura e quebra lá. Ele faz isso por maldade? Não, ele é inocente, ele não tem noção do que é certo e do que é errado. Eles não têm noção de que se eles fizerem tal coisa, vai causar dor e sofrimento a um outro ser. Né? Vamos reduzir para que a gente possa entender melhor isso. Imagine uma criança inocente, purinha. Ela faz um monte de peraltices, ela quebra, ela destrói, ela belisca, ela joga as coisas em cima de você, ela dá soquinho em você. Ou seja, ela faz tudo isso de forma inocente, ela não tem maldade, ela não faz com aquele gosto. Ah, eu vou quebrar isso porque eu quero me vingar de minha mãe. Ah, eu vou fazer isso para causar dor e sofrimento a meu pai. Não, eles fazem impulsivamente. Agora, o eu espiritual é mais ou menos assim com superpoderes. Deu para encaixar agora a ideia? É como crianças inocentes com superpoderes. O que é que eu quero dizer com isso? Ah, meu eu espiritual, ele sabe de tudo, ele dá colinho para mim, ele é bonzinho comigo, não, jamais vai ser mal comigo. Não, com raríssimas exceções. O que eu quero dizer com isso é que se você acha que o seu eu espiritual vai colocar você no colinho, quando você estiver sofrendo, ele vai, ai,
o meu eu lá embaixo está sofrendo, eu vou chorar junto com ele. Ai, que dor, estou com tanta dorzinha do meu eu que está sofrendo na terra. Não, não, não. Não é assim que funciona. Eles são criaturas que vivem em dimensões que pouco há distorções como nós temos aqui embaixo. Sendo assim, muitas vezes o eu espiritual, em alguma dimensão, resolve ter uma experiência ou construir um projeto e criar avatares inferiores, criar seres biológicos para encarnar na Terra e cumprir um plano que ele acha que vai ter algum aprendizado. Suponhamos que existe o eu espiritual de Caliel Conrado. Ele resolveu encarnar ou projetar no planeta Terra 9 consciências, que vão reencarnar em corpos biológicos. Todos os 9 vão cumprir um plano que o eu espiritual traçou. Não tem nada a ver com o plano de Caliel, de Joaquim, de Maria, de Beatriz, de Rogéria, de Pedrinho, de Luan. Não tem nada a ver. Ou seja, é, entre aspas, irrelevante. Porque a relevância é o plano que o seu eu espiritual criou lá não sei aonde e manifestou esse plano através de 9, eu vou usar um termozinho meu grosseiro, empregados para executar esse plano numa forma biológica no planeta Terra. Sendo assim, o eu espiritual, ele não vai sofrer o que você sofre. Ele não vai sentir na pele o que você está sentindo. Frio, calor, reumatismo, câncer, dor de cabeça, uma gonorreia, uma sífilis, um braço quebrado, um ânsia de vômito, uma dor de barriga, uma tristeza, uma alegria, o orgasmo. Tudo isso ele não sente. Ele observa a partir do ângulo da dimensão ao qual ele foi engendrado. É como se ele olhasse e perguntasse: que é isso? Por que isso? Mas ele não sente, porque essas emoções que citei só pertencem única e exclusivamente à natureza biológica deste planeta. Se vocês acham que esses sentimentozinhos que vocês sentem, sentimentos bons e ruins, o anjo vai sentir, o seu eu super. Não, não. É hora de maturidade. E o que é que eles sentem? Não sei. Só sei que não é isso. Porque se formos para a ciência e para a biologia, eles vão dizer que emoções, perspectivas, ideias, sentimentos, tudo isso é apenas para a configuração desse cérebro que vocês têm. É tanto que, se alguma parte do seu cérebro for danificada, você pode nem sentir mais dor. Você pode ficar sem sentir emoções. Você pode ficar sem sentir parte do seu corpo. Isso quer dizer o quê? Que essas sensações, essas percepções só pertencem à experiência biológica humanoide aqui do planeta. Do eu espiritual, não. E de outros seres muito mais avançados e muito mais antigos que o seu eu espiritual, esses que não sentem mesmo. E aí o pessoal, e aí vocês vão compreender
Por que é, meu Deus, meu eu espiritual, meu eu superior, sei lá o quê? Eu estou passando por isso, você não faz nada para mudar aquela história todinha. Por que é que acontece tanta coisa ruim no mundo, tal, tal? Por que é que eles não interferem? Porque talvez, aqui é uma pergunta e não uma afirmação, eles não saibam exatamente o que é isso. E estão tentando aprender através de nós, que somos seus eus inferiores. Para acessar o eu espiritual, o personagem humano precisa se desprender de crenças rígidas. Como é que eu faço, Caliel, para me conectar com o meu eu espiritual? Vamos lá. Primeira coisa, você vai ter que se livrar de crenças rígidas. Isso aqui é a verdade, só isso aqui é a verdade. Eu só vou ter paz e sossego quando eu atingir a iluminação. Se eu continuar aqui na forma humana, eu não vou conseguir a iluminação, eu vou sofrer. Crença rígida. O que é a crença rígida? Eu digo que isso aqui é melhor, isso aqui é ruim. Trava a conexão com o teu eu espiritual. Mitos religiosos, dogmas religiosos, leis religiosas, tudo essa religiosidade criada pelos humanos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, cria obstáculos que impedem de você se conectar com o seu eu espiritual. Certezas convincentes, tudo isso enraizado na estupidez humana e de que eu sou certo e a ideia do outro errada, trava essa conexão. Para que a gente consiga se conectar com o eu espiritual, é preciso a gente transcender, ir além do eu condicionado, que é o nosso eu biológico, ou chamado também de eu ordinário. O eu espiritual, ou consciência maior, só se manifesta plenamente quando a gente se desfaz da visão limitada do mundo. E aí vem a ferida que vou tocar em muita gente agora. Não negar ou suprimir as emoções, veja bem, eu tenho que negar minhas emoções. Eu tenho que suprimir minhas emoções. Ah, eu não posso mais pensar negativo. Ah, sentimentos negativos não, porque o guru, porque não sei quem me ensinou que para alcançar a luz, eu tenho que ser gratiluz, eu tenho que pensar só positivo, eu tenho que agir só de forma positiva. Não, não, não. Mas a gente sabe que termos uma posição proativa, mais otimista, mais positiva, ela tende a nos aproximar mais de coisas similares. Mas não, eu não quero olhar para dentro de mim, não. Eu não quero olhar para os sentimentos que estão aqui dentro de mim e estão me incomodando. Quando você nega isso, você não se livra deles. Porque na percepção do eu espiritual, ele quer entender o que é essa emoção ruim que você diz. O que é essa emoção boa que você chama, que você diz. Ou seja, se eu continuo dualizando, em dualidade, eu vou estar criando um bloqueio e fechando a conexão desse eu aqui, ordinário, com o nosso eu espiritual. Não é negando, quanto mais eu nego a experiência humana, mais eu nego também o eu espiritual. Quanto mais eu rejeito e não gosto da experiência humana, mais desconectado eu fico do meu eu espiritual. Há um monte de gente que diz, não, mas eu tenho que me desconectar da natureza humana, eu tenho que rejeitar o humano para conseguir atingir a iluminação, a ascensão. Não é por aí. Não é por aí. Você é um corpo biológico. E aí começa a entrar
E eu digo isso por experiência pessoal e experiências que eu observo. É por isso que tem muita gente que está desmoronando e se desestruturando. Por quê? Porque está numa forma biológica e nega os condicionamentos biológicos que ele tem. Eu sou um corpo humano que tem necessidades fisiológicas, necessidades emocionais. É a configuração disso. Quando eu nego isso, eu crio travas, eu bloqueio fluxos. E aí o que acontece? O corpo começa a colapsar. Mas não é porque o corpo biológico colapsa que você vai se livrar daqui, não. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. É a experiência humana. É um corpo biológico, por exemplo, de uma. Isso não é uma regra de praxe, uma regra fechada. O corpo biológico de uma mulher foi feito para gerar, sustentar uma vida. É a natureza do corpo biológico. Por alguns motivos, pode ter um problema de saúde, a pessoa pode ter uma opção de não ter filhos, enfim. Mas tudo isso que foge à ordem natural deste corpo vai ter uma consequência. Por exemplo, o corpo biológico, esse corpo seu, é um corpo que foi feito para procriação. Ou seja, você foi feito para transar, para encontrar um par similar ou um par diferente, enfim, não vou entrar em questões de opções de gênero ou de sexo, enfim. Mas é o corpo biológico que foi feito para procriar, que foi feito para procurar um outro ser, para transar, fazer amor, fazer filho, não fazer filho, ou simplesmente tem prazer. É o corpo que você tem e a configuração dele é essa. É errado? Não, é apenas a configuração que o teu eu espiritual escolheu para ter uma experiência X aqui. Ah, não, mas eu não quero mais, eu não estou mais sentindo interesse por uma vida sexual. Aí você pode ver se é uma questão biológica, uma questão hormonal, ou se a sua consciência já não sente mais necessidade daquilo e vai direcionar a energia sexual para a criação ou para outra coisa, ou seja, mas ele vai funcionar. É uma energia que está no teu corpo. Levando a acreditar nos chakras que nós temos, que são pontos de energia, imagine quando essa energia não é trabalhada, o que, é que vai acontecer com ela? Ela vai ser acumulada, vai ficar em desregularidade. E o teu corpo físico vai entrar em vai ficar desregulado. Compreende isso? Ou seja, a gente precisa estar em paz com o que nós somos. Somos perfeitos, somos bons, somos as melhores coisas do universo? Não, mas somos isso aqui. É um corpo com a mão direita, uma esquerda, uma perna direita, uma perna esquerda, com um órgão sexual, com um órgão excretor, com boca, com cabelo, com olhos. Nós somos isso. Por que é que eu estou rejeitando essa experiência? E aí vem as teses, não, porque eu sou um ser estelar, eu sou um anjo, estou com saudade de casa, escapismo. Isso se chama escapismo. Por mais que há lembranças muito fortes em você de existências em outras orbes, e isso pode acabar vazando do seu contínuo mental e interferindo na sua forma biológica, você precisa viver aqui e agora. Se você foi um ser que viveu lá em Sírios, é lá em Sírios, meu irmão. Você não tá, eu quero voltar para lá. Por que está rejeitando essa experiência aqui? E aí compete a crenças de rejeição, complexos de inferioridade, decepções na vida, excessos de perspectiva sobre tal coisa. Se for investigar, vai encontrar um monte de crenças limitantes que estão interferindo nisso. Compreende?
É complexo, porque às vezes teu eu espiritual também já não quer mais isso. Mas o teu ego personificado, ele criou amarras aqui embaixo. E às vezes o espiritual, quer desamarrar isso e tirar você de uma experiência específica. Pode acontecer. Mas se isso estiver acontecendo, não vai conseguir romper isso com drama, com tempestade e rejeição. Leveza. A coisa é leveza. Se eu compreendo, eu não me identifico com o planeta Terra. Eu não me identifico com esse corpo biológico que eu estou. Eu não me identifico mais com a economia, com o sistema político, blá, 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 leleleiro, tudo bem, show de bola, não tem nenhum problema. Você não é obrigado ou obrigada a se identificar com toda essa loucura que está acontecendo. Mas no momento em que eu rejeito e fico mal com isso, aí que está o problema. É aí que o problema vai ser gerado. Isso cria um entrelaçamento, um emaranhamento, que é você limpando e voltando 2 vezes mais. Porque é preciso leveza. Ah, beleza, eu não me identifico com isso daqui, mas eu vou viver minha vida com leveza, com tranquilidade, com mais compaixão e leveza. Ah, eu não concordo mais com política, eu não concordo mais com... Beleza, não precisa você seguir. Não vota, paga uma multa, aqui no Brasil paga uma multa e não vota mais de ninguém. Ou procura escolher alguém menos ruim, digamos assim. Ah, não identifico mais com essas músicas. Tudo bem, deixa lá, não escuta. Tô leve, tô boa. Tem tanta dica de música nova era, música instrumental, tem muita opção. Ah, eu não gosto mais. Ah, o ambiente de trabalho só tem gente hipócrita, gente que não, o egoísta e tal. Mas assim, você construiu uma carreira que levou a esse emprego. Você construiu o caminho que levou a esse emprego. Ah, mas não dá. Você tem condição financeira de pedir demissão e viver o resto da sua vida sem passar necessidade financeira? Não. Ah, então vamos ficar leve, calma, vamos começar a relaxar um pouco mais, porque na verdade o que vem de fora está me incomodando? Tá. É porque está ressoando com incômodo dentro de mim. Se algo que vem de fora não me incomoda, é porque não encontra ressonância dentro de mim. O objetivo espiritual do personagem humano não é escapar das emoções, nem negar suas experiências na fisicalidade, mas aprender a observar, organizar e transcender. Prestem atenção. Aprender não é rejeitar. Eu não quero, não gosto, odeio, não suporto, eu quero cair fora daqui. Não, não dá. Isso é drama, isso é o ego. Você vai colapsar seu corpo, vai colapsar sua vida, vai acelerar o seu desencarne e o seu contínuo mental inflamado e adoecido vai voltar de novo ao mesmo padrão de vida. Ou até pior. Porque a coisa é, eu tenho que observar. Não, isso aqui, eu estou começando a observar, opa, está em desarmonia. Vamos começar a organizar? Deixa eu começar a organizar minhas emoções. Deixa eu começar a organizar a minha vida. Deixa eu começar a colocar o que é prioridade, do que não é mais tanta prioridade, do que é relevante para mim e do que não é mais relevante para mim. Ah, mas você está negando aí? Não, isso aqui é relevante, isso aqui não é mais relevante. Isso quer dizer que isso aqui para mim faz parte do próximo passo, isso aqui já não cumpre mais uma etapa comigo, eu não estou rejeitando. Eu estou organizando, isso aqui para mim isso aqui está mais propício, isso aqui já não está mais propício. Não é negar. E aí, aos poucos, você vai transcendendo os padrões automáticos. Você vai sair do piloto automático. O ego, com suas emoções, conflitos e limitações, constitui um campo de experiência necessário ao aprendizado.
mesmo reconhecendo que a condição humana carrega imperfeições profundas como consequência da queda do Criador deste universo. O caminho não é a repressão ou a fuga da vivência ou experiência humana. Nós já falamos aqui sobre isso. Jean Valjean fala muito sobre isso, sobre a queda de Prabhajna, que caiu no universo, que tanto o universo da antimatéria como o universo material que é nosso, ele é construído em cima de gravíssimas imperfeições, de doenças, ele é todo desmantelado. Beleza, ele é assim. Ah, mas eu não queria estar aqui. Você está aqui dentro. Pronto, fim do papo. Não tem mais o que fazer, não. E há quem diga que a nossa função, ou as funções de todas as criaturas que se manifestam no universo biológico, é justamente se multiplicar na esperança de que lá na frente todo esse algoritmo imperfeito seja purificado e lá na frente as futuras gerações ou as futuras manifestações de sua consciência possam estar alocadas com mais equilíbrio e mais harmônica. Seres foram criados primordialmente cheios de imperfeições. Tudo que eles criaram, criaram também com imperfeições e falhas. E criou-se milhões, bilhões, trilhões de consciências e todas com defeitos. Lá no projeto da antimatéria, no universo da antimatéria. Começou a criar aqui dentro do universo material, que era o projeto inicial do criador do nosso universo. Parece que o que está sendo criado aqui dentro desse universo material, ele tem uma perspectiva esperançosa de que lá na frente o DNA defeituoso seja consertado e a gente conserte toda essa porcalhada, encerre esse projeto e a gente retorne à fonte, com uma nova perspectiva ou uma nova experiência de existência. Quando é que isso vai acontecer? Ano que vem? Não. Bota aí alguns bilhões ou trilhões de anos e olhe lá. O que chamamos de eu no dia a dia, esse personagem que você se olha no espelho todo dia, seria apenas um personagem temporário criado para atuar nessa dimensão. O eu espiritual é o observador por trás da máscara. O eu espiritual não surgiu do nada. Ele é um fragmento de consciência que se originou em dimensões superiores. O universo espiritual ou pleroma, como é falado na gnose, que estão além do samsara. Ou seja, o eu espiritual verdadeiro, ele não surgiu aqui dentro. Ele vem das dimensões fora de samsara, fora da Matrix. Já dei uma palestra sobre isso. São aqueles 3 níveis, né, os 3 níveis, até chegar no último nível, que seria a fonte de tudo que é. A partir da fonte de tudo que é, que não tem gênero, que não tem sexo, que nunca começou, portanto nunca vai ter fim, portanto é eterno, não toma partido em nada, mas nutre tudo. A partir desse núcleo ou desse poço que carrega essa inteligência, se criou formas personificadas, detentoras dos mesmos poderes da fonte original, e desses seres começaram a ter experiências. Aquela palestra que eu falei, não, vamos diminuir a perfeição e vamos ver o que a gente sente? Opa, não, vamos diminuir, vamos tirar um pouco mais de perfeição. Eita, nós tiramos aqui 4% da perfeição, estamos com 96%, já sentimos uma diferença. Já começamos a ter experiências que a gente nem sabia que a gente poderia ter. Se a gente reduzir mais. E aí foi reduzindo, 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 até que um desses seres, que se diz que ele deu um passo maior do que a perna, resolveu criar um projeto dentro da dimensão laboratorial celestial, criou um espaço, uma dimensão, um holograma, com defeito, ele foi puxado para dentro dele, não o seu espírito, mas os seus neurônios.
O seu corpo mental foi puxado para dentro desse universo e caiu aqui dentro e se espatifou e se desestruturou e começou toda a loucura que é hoje esse nosso universo. E bem pior está o outro universo gêmeo, que é o universo da antimatéria. É a bagunça, deu para perceber, né? Nós estamos no meio da bagunça. Ah, eu quero sair da bagunça. Oh, meus amores, só porque você quer, você vai sair? Vai não. Vai não. Sinto muito em dizer. É preciso toda uma reeducação da sua mente. Pode procurar fazer todas as terapias energéticas que tem no planeta Terra. Pode chamar arcturiano, câmaras, a tal da nave Santa Esmeralda, se é que ela existe mesmo. Pode o que você quiser. Mas se não houver a reeducação da sua mente, a compreensão de que você é muito mais além do que isso, assumir o compromisso com o seu eu espiritual de observar, organizar e transcender, e se livrar dos venenos mentais que o budismo fala, que é os três principais, que é ignorância, raiva e apego, você vai ficar bolando para lá e para cá. Vai e volta, desce, sobe e não sai. Como muitos de vocês já fizeram e voltaram de novo aqui para a Terra, para viver as mesmas experiências. E o mais terrível é que o que você está vivendo hoje, pode ter certeza que vocês já viveram 10 ou mais de centenas de vezes. A mesma coisa, em épocas diferentes. Em suposta, numa perspectiva que estão vivendo em épocas diferentes. O eu espiritual está mergulhado na matéria para vivenciar experiências que a pureza do espírito, por si só, não permitiria. Ou seja, o seu eu espiritual, ele está num nível vibracional incompatível, por exemplo, com o planeta Terra. Ele vibra em um estado que não tem como ele se manifestar aqui no planeta Terra. E aí o que é que ele faz? Ele cria avatares biológicos para alimentar através de projeção, para que ele possa estar aqui sem ele estar aqui. Mas tudo que você está passando, ele sabe, ou pelo menos deveria saber, observa e cataloga. E vem a segunda e aí ele faz a seguinte pergunta: o que é isso que ele está passando? O que é essa coisa que está caindo dos olhos dele que chama de lágrimas? Então tudo ele está observando para, entre aspas, tentar aprender com isso. Mas tentar aprender não significa dizer que ele está sentindo o que você sente. Há uma tese que diz que o objetivo do eu espiritual seria ajudar a limpar ou organizar a densidade deste universo em que vivemos. Para que isso possa ocorrer, é preciso integrar as experiências e permitir que a vida interior se torne mais lúcida e harmonizada. Eu não disse aqui rejeitar ou negar, eu disse tornar-se mais lúcido e harmônico. Assim, o alinhamento com o princípio espiritual não ocorre pela negação do seu eu humano, da sua vida, mas pela sua compreensão e ordenação à luz de uma percepção mais ampla da realidade. Corpo, emoções e pensamentos mudam continuamente. O Atma, o eu superior, o eu espiritual, é o princípio estável que testemunha as mudanças aqui embaixo. Ele é testemunha. O que é uma testemunha? Ele observa e fala sobre. Aconteceu um acidente aqui, tinha 10 testemunhas. Elas viram um acidente, elas vão testemunhar. As 10 testemunhas se acidentaram? Não. Elas viram, elas testemunharam, elas viram o que aconteceu, elas anotaram. Então, o eu superior é esse estado de consciência que vê tudo o que você faz e testemunha. Você se acidenta num veículo, morre, se esbagaça todinho, pega fogo, e o teu eu espiritual vai observar tudo isso numa compreensão nossa friamente.
Ah, não, meu eu espiritual vai chorar, porque eu morri no acidente. Vai não, viu, bebê? Vamos tirar a papinha, a mamadeirazinha, a fraldinha, e vamos amadurecer. E não é assim que funciona, não. O eu espiritual testemunha o que você faz aqui embaixo. Então, para que a gente possa criar harmonia com isso, eu vou ter que sair do drama. Eu vou ter que sair do mimimi. Eu vou ter que romper um monte de crença, um monte de crenças limitantes, um monte de dogmas e conceitos que eu implantei ou que implantaram em mim e que eu julgo que essa é a verdade, unicamente a verdade, nada mais que a verdade. Que não é. Quanto mais eu pendo para um lado da balança, seja para lá ou para cá, mais eu fico desconectado do eu espiritual. Ah, vamos ancorar o eu espiritual na forma biológica. Coloque muitas aspas nisso. Esse ancorar, na verdade, é você se harmonizar. É você permitir que o eu espiritual flua e testemunhe com mais clareza. Quanto mais o meu ego humano interfere, mais turvo fica a visão do eu espiritual. Quanto mais eu entro em drama, ignorância, rejeição, nojinho, blá blá blá, draminha, tudo isso cria mancha, cria nódoas que impede que o seu eu espiritual olhe para cá, entenda a experiência, testemunhe a experiência e, quem sabe, ele pode até ajudar. Mas o ajudar dele é de acordo com o projeto que ele criou. Deu para compreender? Quando, e isso é um feito extremamente extraordinário, quando o ser humano consegue uma conexão limpa e ele consegue dialogar com o seu eu espiritual, e não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito fácil, e há muitas divergências. Se isso acontece, você consegue dizer para o eu, olha, isso aqui não dá certo não. E aí consegue convencê-lo. E aí pode ser que ele mude o plano. Pode ser, isso não é uma certeza. E se isso acontece, você tem que estar muito limpinho da mente para conseguir esse tipo de conexão. E isso parte do chamado diálogo interno. Não se trata de escapar da fisicalidade, mas de vivê-la com maior lucidez. A forma humana torna-se um instrumento de aprendizado e integração e não mais um obstáculo. Mente e o ego. É um produto do cérebro biológico e das experiências dessa vida. É limitada e muitas vezes iludida. O eu espiritual é a série da sabedoria acumulada em diversas existências. Ele possui uma memória integral que o ego humano normalmente não possui ou não consegue acessar para não sobrecarregar o cérebro biológico. O que eu quero dizer com isso? A nossa mente aqui, essa cabecinha biológica, esse cérebro bilatérico que nós temos aqui, 2 hemisférios. Ah, eu quero acessar os reinos superiores, eu quero saber verdades universais. Gente, a gente nem consegue resolver os problemas mais infantis que a gente cria no dia a dia, quanto mais achar que a nossa mente tem capacidade para assimilar verdades que transcendem ou que são anteriores à existência da própria raça humana e desse sistema solar. É muita arrogância e presunção. Primeiro ponto, chave de gelo, balde de água gelada. Você é uma criatura limitada. Sua mente é limitada. Certas verdades e certos conhecimentos você não tem capacidade de suportar, porque a biologia do seu cérebro não comporta.
Quem sabe quando seu contínuo for para uma raça biológica mais expandida, mais, mais evoluída, quem sabe? Quem sabe? Entendem? Então, meus caros amigos que estão nos acompanhando e amigas que estão acompanhando agora, é preciso entender que, mas eu quero que o meu eu espiritual me diga tudo. Não vai dizer, bebê. Bebê, não vai dizer, porque sua mente biológica, essa cabeça que nós temos, tonta, não tem capacidade para entender tudo isso. É por isso que tem gente que consegue uma abertura com o mundo espiritual, com seres espirituais, ou com o seu eu espiritual, e pede para descer informação e a pessoa surta, enlouquece. Muitos casos de loucura que tem por aí não é porque a pessoa é louca, não. É porque está aberto o canal e desceu muita informação que aquela cabeça, que aquele cérebro biológico não tinha capacidade de suportar. Muitas vezes a gente, não estou bem, eu faço tanta coisa, mas estou tão perturbado, tão agoniado, não sei o quê. Tá. Muitas vezes, quem sabe, você está forçando a barra para receber um download de informação que a sua forma biológica não está preparada para suportar. E aí vem um choque e colapsa. Ou a gente se fecha muito, e aí tem outro extremo agora, ou a gente se fecha muito e impede que conexões espirituais desçam para alimentar ou reorganizar o nosso sistema biológico. Nós temos que ter lucidez e equilíbrio. Eu só posso ir, por enquanto, até aqui. Muito cuidado para não criar rejeição pelo corpo biológico. Muitas pessoas que se suicidam dessa desconexão, é rejeição ao biológico. O seu contínuo mental está extremamente informações distorcidas no seu contínuo mental leva aquela forma biológica a ceifar a sua vida. Vai resolver o problema? De jeito nenhum, piora. E como piora a situação? Né? Então, o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado, porque o teu eu espiritual pode, não estou afirmando, pode ter criado um plano e você não está querendo seguir o plano e está querendo abreviar a sua existência. E aí o que acontece? O eu espiritual diz, não, vai ficar viva. É você querendo ir, ele puxando. E isso causa um desequilíbrio tão grande, físico, mental e emocional, que acaba com a pessoa. Deixa eu me acalmar, deixa eu relaxar, deixa eu respirar fundo e começar a entender melhor. Deixa eu buscar lucidez. Deixa eu começar a limpar a minha mente desse monte de coisa, para conseguir entender o que é que o eu espiritual está querendo, na verdade, ou não querendo. Isso aqui é uma ordem que foi criada sobre a questão do que é o avatar, o regente, a mônada, corpo de luz, alma e o ego. O ego é o humano. Né? O avatar é o regente em seu grau máximo de realização, que seria, no caso, o eu superior. O regente é um nível abaixo dele, a mônada é um outro nível abaixo dele, o corpo de luz é outro, a alma é outro e o ego é essa forma humana. Não ache que tudo isso, avatar, regente, mônada, corpo de luz e alma, está dentro do ego, que não está, não. O ego, esse corpo humano seu, é uma projeção, uma criação da alma, que por sua vez a alma é a criação do corpo de luz, que por sua vez o corpo de luz é uma tecnologia criada pela mônada, mudei agora o termo. A mônada é uma tecnologia criada pelo seu regente, e o seu regente é uma tecnologia criada pela consciência avatar ou eu espiritual. E acima disso, há quem diga que é a própria fonte. Lembrando que regente pode ser vários, mônada pode ser vários, corpo de luz pode ser vários, alma pode ser vários.
Tá bom? O caminho é isso aí, são como fosse filtros. Para que o meu ego se conecte com a consciência avatar, o eu espiritual, ele tem que fazer a conexão com a alma, depois com corpo de luz, mônada, regente, tá chegando no espiritual. Ou seja, é muita coisa para chegar lá. Se, por acaso, o teu avatar, o eu espiritual, quiser compartilhar uma certa informação com você, a linguagem dele, você não vai entender. Ele tem que criar uma informação, repassar para o regente, que vai codificar, enviar para a mônada, que vai codificar, enviar para o corpo de luz, que vai codificar, criar uma outra linguagem para a alma, que a alma vai criar uma mensagem. Muitas vezes essas mensagens vêm através de sonhos, para depois chegar à compreensão do ego, que é o eu humano, na mente humana. É muito filtro. A informação nunca chega a 100%. Nunca chega a 100%. Mas, se o meu ego se expande, se o meu humano sai dos draminhas, eu vou quebrando os filtros do ego, aí aglutina com a alma, quebra a alma, aglutina com o corpo de luz, quebra o corpo de luz e aglutina com a mônada, quebra o filtro da mônada e aglutina com o regente, quebra o filtro do regente e se une à consciência avatar. É a subida que uns chamam de ascensão, iluminação, alcançar a budeidade, enfim. O diálogo interno como mecanismo de reestruturação do mundo interno. O diálogo interno como mecanismo de reestruturação do mundo interno. O cérebro humano é atravessado a cada segundo por um fluxo estimado de centenas de bilhões de bits de informação. Ou seja, a cada um segundo, o nosso cérebro recebe bilhões e bilhões de informações, de uma vez só. A maior parte de fora, isso vem de fora. A maior parte desse processamento ocorre de forma inconsciente. Apenas uma fração, uma pequena fração mínima, chega ao campo da consciência. O nosso corpo biológico é como um sistema responsivo, ele responde. O teu corpo biológico é um sistema que responde. O nosso organismo foi estruturado para reagir a estímulos externos. Seja lá quem foi que criou esse corpo biológico, Pandora, Eva, Adão, Anunnaki, seja lá quem foi a galera que criou isso, esse corpo biológico que você tem hoje, ele foi feito, ele foi configurado para responder, para reagir a estímulos externos. É por isso que nós temos tanta dificuldade de fazer a conexão interna. É por isso que é tão trabalhoso fechar os olhinhos e se conectar internamente. Por quê? Porque esse corpo que você está ocupando, bebê, foi feito com a configuração para reagir ao que vem de fora e não ao que vem de dentro. A compreender e se basear pelo que vem de fora e não pelo que vem de dentro. É por isso que os nossos olhos estão olhados para fora e quando a gente olha para dentro, a gente não consegue se conectar. Esse corpo biológico, ele capta sinais ambientais continuamente, ou seja, olhos, ouvidos, pele, cheiro, boca, os nossos 5 sentidos são feitos para quê? Para perceber o que está aqui fora. É por isso que a gente está tão cego e ignorante. De tanto a gente vive a experiência sensorial dos 5 sentidos, a gente acredita que eu sou esse corpo aqui. E o que eu estou sentindo é real. E só importa o que vem de fora. E eu só vou ser feliz se ganhar na Mega Sena. E eu só vou ser feliz se encontrar o amor da minha vida. E eu só vou ser feliz se tiver aquele corpo. E eu só vou ser feliz se eu comer aquela comida gostosa. E eu só vou ter paz se eu morar naquela casa. Ou seja,
toda a minha construção fisiológica e mental, ela é baseada na experiência externa e não na experiência interna. E o que a gente está tentando fazer agora é fazer o caminho inverso. Compreender que o que está fora é uma manifestação do que está dentro. Eu crio dentro, eu construo o meu mundo interno para depois construir o meu mundo interno. Por que é que o mundo está esse caos generalizado? É porque o mundo interno de muitos milhões e bilhões de pessoas também está um caos. Mas elas acham que, eu vou salvar o mundo, eu vou consertar o mundo. Não vai. Tem que consertar primeiro dentro, tem que reestruturar dentro. Eu vou atingir a iluminação. Se dentro de você não constrói a iluminação, você não vai para lugar nenhum. É dentro de você. Tudo que está te incomodando fora é porque ressoa com o mundo que existe dentro de você. E esse mundo que existe dentro de você é baseado nas conexões neurais, nas suas crenças, e tudo isso vai ficar armazenado no seu contínuo mental, que vai acompanhar você da outra vida. E vai viver tudo de novo. Então eu tenho que reestruturar o meu mundo interno. Vivemos sobre estímulos contínuos, social, emocional, sensorial, informacional. Nós somos bombardeados. Além das informações que já estão armazenadas em nós, através das conexões neurais, nós estamos ladeados de um campo de informação. Interferência de informação de internet, de antena de TV, raios solares, tudo. Imagine esse bombardeio de informação que perpassa pelo nosso corpo. É por isso que muitas vezes as pessoas estão vivendo uma exaustão. Eu estou tão cansado, eu não fiz nada, mas eu estou cansado, eu estou exausto, minha mente está perturbada. É porque a gente está recebendo um bombardeio maior de informação. E com o surgimento da IA, com agora as redes sociais, que é informação por cima de informação, coisa que a nossa mente biológica não suportava, não estava preparada, e aí o que acontece? Sobrecarrega nossa mente, sobrecarrega nosso corpo. Grande parte das nossas reações é condicionada por esse fluxo externo. Sem consciência crítica, tendemos a assumir que somos apenas essa estrutura reativa. Há uma tendência a acreditar que somos apenas o corpo e seus processos reativos. Essa identificação fortalece padrões automáticos. Eu estou no automático. O diálogo interno consciente permite questionar essa identificação. A única forma de romper é criar o diálogo interno. E o diálogo interno parte também de conversar com você mesmo. Eu preciso criar internamente o mecanismo que vai bloquear esse excesso de informação que vem de fora, que está me sobrecarregando, que está potencializando crenças limitantes. Comigo mesmo. Eu tenho que aprender a dialogar comigo mesmo. Podem prestar atenção. Jean Vauelan fala sobre isso. Quando você começa a conversar com você mesmo, você se desconecta do que está de fora. Não é verdade? Até quando você faz uma conversa mental interna com você mesmo. Parece que tudo silencia e só está você, esse eu biológico, com entre aspas, um eu interno. É um diálogo de você com o eu interno. E aí você cria uma desconexão com esse bombardeio de informação que vem de fora. O cérebro é formado por aproximadamente 80 a 100 bilhões de neurônios. Esses neurônios estabelecem conexões sinápticas constantes. Existem os neurônios que enviam a informação, os que captam a informação. Né? A informação é recebida,
processada em núcleos específicos do neurônio, e aí ativa crenças que estão lá, padrões, isso é jogado de novo para fora, isso transborda em respostas. As respostas são transmitidas ao corpo por meio de impulsos elétricos e sinais neuroquímicos. Eu olho um exemplo claro para isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me colocar como exemplo. Tem uma comida, por exemplo, não, deixa eu procurar aqui uma coisa. Da comida. Tem uma comida aqui no Nordeste chamada buchada. Eu, particularmente, não me identifico com a comida buchada. Então, quando eu olho para a buchada, automaticamente eu vou ter uma sensação do cheiro que eu não gosto e do gosto que eu talvez não goste. Automaticamente eu recebi um estímulo pela visual, aí acontecem as conectões, ou seja, um dos neurônios recebe a informação que vem do olho e tal, vai lá para o neurônio, repassa para o outro neurônio receptivo, que vai ativar lá dentro de mim a rejeição. E é nojento, e fede, e não gosto, é ruim. Você está entendendo? E todo esse processo acontece no cérebro, e aí desce através de correntes, impulsos elétricos, que desce pela medula espinhal, que vai até certas partes do corpo e vai liberar hormônios que vai fazer com que você sinta prazer por isso ou desprazer por aquilo. Uma forma bem simplória é basicamente isso que existe. É por isso que eu falo, essas experiências humanas só pertencem a gente. Esses pensamentos, essas emoções, essas percepções são única e exclusivamente nossa. Achar que um eu superior, um ser das estrelas, ou qualquer outra coisa dessa, um anjo, sente igual a gente, é loucura e infantilidade. Papel do diálogo interno inconsciente. O que é que ele faz? Ele vai criar uma certa distância entre o estímulo e a resposta. Ele vai ajudar a reorganizar interpretações. Eu já não vou ser mais reativo. Não vou mais reagir de impulso. Eu vou receber o estímulo. Antes que eu reaja a favor ou contra, eu vou parar. Essa sensação é realmente minha ou é uma reação baseada em crenças que eu construí? E aí eu vou começar a reorganizar a interpretação e o meu corpo vai começar a agir de forma diferente. E aí eu vou começar a desenvolver autoconsciência. A minha autoconsciência é desenvolvida, desculpem, quando eu reorganizo as interpretações e não reajo logo aos estímulos externos. Eu vou transformar o bombardeio externo em aprendizado interno estruturado. Eu vou transformar aquilo que eu não gosto no mundo em aprendizado interno estruturado. O diálogo interno não cria o eu espiritual. Ele cria condições para se conectar com o eu espiritual. A identificação exclusiva com o corpo e o ego diminui. A consciência vai se perceber além dos conteúdos mentais. E a experiência humana se torna mais integrada e menos automática e reativa. É construir o diálogo interno. É olhar para dentro e observar. É não estar julgando, eu não gosto, eu gosto disso, não gosto daquilo, tal. No início, você não vai conseguir se tornar hábil nisso. É treino. É treino. Isso aqui é o que o Buda falou, o Buda Shakyamuni. É o que ele falou. É o que o Cristo falou, de certa forma, na linguagem específica, arcaica para aquela época. Sem consciência, eu recebo um estímulo externo,
Eu tenho uma reação automática e crio uma identificação emocional. Com o diálogo interno consciente, eu recebo o estímulo externo, eu observo, eu já não vou mais reagir automaticamente, eu questiono, e aí eu crio uma resposta escolhida e não uma resposta automática. Por exemplo, quando a mente diz, estou com raiva, quando você constrói o diálogo interno, vai ser o seguinte, opa, há um estado de raiva surgindo em mim. O sujeito dessa emoção, o sujeito deixa a emoção e passa a observá-la. Por exemplo, o que é que eu tenho raiva? Deixa me ver. Eu tenho raiva quando o meu ciático está doendo. Eu tenho raiva. Opa, quando eu ajo sem consciência e meu ciático está doendo, eu tenho raiva, isso me incomoda, eu fico irritado, eu estou sem consciência. Opa, meu ciático está doendo. Espera aí, esse estado que eu estou sentindo de raiva, de irritação, que está surgindo em mim, é do meu eu real ou do meu eu ilusório? Por que é que esse ciático dói? Má postura, tempo demais sentado, falta de alongamento, estou numa crise, vai ter que fazer massagem não resolver, vai ter que tomar anti-inflamatório. E procurar fazer pilates ou alguma coisa para alongar, enfim. Opa, eu não vou estar mais mimimi, não vou estar mais reclamando, eu não vou estar mais criando drama, não. Aí eu tenho que reagir. Isso é consciência. Mas se qualquer coisa que me abala, eu estou sendo reativo, eu estou sem consciência. E se eu estou sem consciência, eu estou desconectado do meu eu espiritual e da minha essência verdadeira. O diálogo interno, consciente, pode assumir perguntas como: quem está percebendo esse pensamento? Essa reação é automática ou consciente? Isso representa a minha essência ou um padrão aprendido ou implantado? Esse tipo de questionamento fortalece a consciência testemunha, que é o eu espiritual. Ponto de contato com o que se entende, ponto de contato com o que se entende como dimensão espiritual. É como você vai entrar, é quando você vai meditar. Fechou os olhinhos, presta atenção na respiração e vai vir ali um bombardeio de pensamentos. Todos os tipos. Vem primeiro o pensamento para depois vir a emoção. Incômodo, raiva, medo, ansiedade, nervosismo, compromisso, trabalho. Eu já não vou mais reagir. Fechei os meus olhinhos. Nossa, minha janta daqui a pouco. Vou jantar o quê? Vou fazer, vou comprar. Não, opa, lembrei que tem a janta. Mas essa preocupação é do meu eu espiritual ou do meu eu humano? É do meu eu humano. Não sou eu. Eu já vou mudando o diálogo interno. Os pensamentos que vão vir, eu observo. A ideia de os pensamentos que vão surgir na sua mente quando você for meditar, observar é você literalmente observar sem colocar emoção no meio. Sem você tomar partido. Observar friamente. Pronto. A ideia do eu espiritual é mais ou menos isso. Imagine que o eu espiritual, ele está numa sala espelhada. Cada espelho reflete uma outra parte dele. Imagine que esse ser criou um programa, um projeto, estruturado em que ele, o eu espiritual, consegue olhar, observar, testemunhar tudo que as suas projeções biológicas estão fazendo. E o eu espiritual está além do tempo e do espaço. Não existe passado, presente e futuro para ele. Tudo que você julga que é passado, presente e ainda vai acontecer, o teu eu espiritual já sabe e já vê.
Ele é o que observa tudo. É como se ele tivesse num projeto ou num programa, ou foi criado um software em que ele consegue ser inserido sem ele estar em diversas formas, na Terra, em Sírios, na Lua, seja lá onde for, ou em outras dimensões. É um software espelhado, como essa imagem aqui direita. Então, ele está no centro, mas ele consegue olhar para todas as direções simultaneamente. Para cima, para baixo, direita, esquerda, frente e trás. Ele vê tudo simultaneamente. É daí que vem a ideia que nos níveis de dimensões superiores não existe de fato passado, presente e futuro. Essa ideia de passado, presente e futuro só pertence a essa experiência desse nosso universo, em especial da nossa experiência biológica terrena. Pronto, mais outro exemplo bonitinho. Imagine que essa senhora que está no centro é o seu eu superior, seu espiritual. E aí é como se tivesse acesso a todas as suas projeções. Todos os eus que ele projetou em outras dimensões, ele consegue ter acesso simultaneamente. Ou seja, aquilo que você acha, eu tive uma encarnação no Egito há 4.000 anos atrás, antes de Cristo. Foi no passado. Para você. Porque o seu eu espiritual é agora. Tudo, passado, tudo que o seu contínuo mental viveu, naquilo que o teu eu humano acha que é passado, presente e futuro, o teu eu espiritual está vendo tudo na mesma linha de tempo. Tudo simultaneamente, tudo ao mesmo tempo, desde o primeiro nascimento à sua morte. O seu futuro, ele consegue fazer, sua próxima encarnação, já sabe qual é, aonde vai ser, como vai ser, o que você vai experimentar e como você vai ser e como ela vai ser findada. Tudo ele já sabe. E aqui você lembra daquele diálogo no Matrix 2, se não me falha com... Acho que é no 2 ou no 3? Eu acho que é no 3. Que ela tem com o oráculo. Lá no banco da praça. Inclusive tem um vídeo desse recorte aí pelas redes sociais. Você não está aqui para escolher porcaria de nada. Agora, na minha linguagem. Você, dentro desse entendimento que chegamos até esse momento, você não está aqui para escolher porcaria de nada. Você acha que escolhe, mas não escolhe nada. Você está aqui para viver uma experiência para o seu eu espiritual entender o porquê você escolheu isso. O porquê você vive assim. O porquê você experimenta isso dessa forma. Sendo assim, existe a ideia de que todas as possíveis escolhas que você faça, aliás, dizem que todas as escolhas que você faz, você cria uma dimensão paralela. Então existe um eu do Kaliel, que não foi radialista nem comunicador, que resolveu ser médico, ou que resolveu ir para a roça. Existe um eu do Kaliel Conrado que resolveu casar e se juntou com alguém, é pai de família. Existe um eu do Kaliel Conrado que ficou assexuado e não quer envolvimento com ninguém. Existe um eu do Kaliel Conrado que está esperando encontrar a sua alma gêmea. Todas essas perspectivas elas já existem. A Cabala, ou Cabalá, também tem esse ponto, que diz que, entre aspas, o Criador criou todas as ideias, todos os caminhos possíveis. Então você não cria nada, você escolhe o que vai viver, dentro de uma realidade pré-criada. É o livre-arbítrio. Vou nem falar sobre isso, né? Para perder tempo. Agora vamos para outra parte da história, que pode desfazer tudo isso que acabei de falar. É a outra teoria. E aí a gente vai entrar dentro do budismo, que é a ideia do não eu, ou anatma. Anatma. Anátema ou não eu significa que não existe um eu permanente.
imutável, eterno, independente do indivíduo. O Buda ensinou que aquilo que chamamos de eu é, na verdade, um conjunto de processos em constante mudança. O eu espiritual, para o entendimento de Buda, não é eterno. Ele é mutável. Todos os eus, o ego, corpo de luz, almas, mônadas, regentes avatares, eu superior, todos esses eus, enquanto acreditam que são eus individualizados e personificados e condicionados para o entendimento de Buda que atingiu a iluminação, eles não existem. Mas esse não existe não é que eles não tomem forma, é que eles não existem porque não duram eternamente. Para Buda, o Buda ele não afirmou que nada existe. Claro, eu estou aqui, eu estou tocando meu corpo aqui, eu estou tocando essa mesa de som, esse microfone, eu estou tocando esse celular, eu estou tocando minha namorada, eu estou tocando dinheiro. Existe aqui, ó, se não existir, não é esse não existir. O não existir que Buda diz é que nada disso tem vida eterna, dura para sempre. Portanto, não há um núcleo pessoal, não há um eu permanente por trás dos fenômenos. O apego à ideia de que eu sou esse corpo, eu sou um siriano, eu sou um ser de Órion, eu sou um anjo, eu sou um eu superior, eu sou um regente monádico, é a raiz de sofrimento. A libertação ocorre ao perceber diretamente essa ausência de substancialidade. Enquanto os Upanishads afirmam que a existência de uma alma eterna, o budismo clássico nega essa noção como entidade substancial. Isto não é meu, isto não sou eu, isto não é eu. Isto não é meu, isto não sou eu, isto não é meu. É uma prática do budismo isso aqui. Isto não é meu. Este corpo não é meu. Este corpo não sou eu. Este corpo não é meu. Este filho não é meu. Este filho não pertence a mim. Este filho não é quem ele é de verdade. É uma prática interessante. O que existe é condicionado e transitório. Sofremos ao transformar o transitório em identidade fixa. As três... a foto não viu, não. As três camadas progressivas do desapego. Isto não é meu. Refere-se ao desapego possessivo. O corpo, as emoções e os pensamentos não são propriedades sob controle absoluto. Eles surgem e cessam conforme causas e condições. Isto não sou eu. Vai além da posse, questiona a identificação. Se algo muda constantemente, não pode ser a identidade essencial. Isto não é meu. Aqui o Buda desmonta a ideia de um núcleo fixo por trás da experiência. Não há uma entidade permanente governando os processos mentais e físicos. Ou seja, surge uma emoção, observar, é impermanente. Surge um pensamento, ele muda, é impermanente. Surge uma dor física, não permanece estável, é mutável. O eu espiritual, o Atma, presente nas tradições dos Upanishads, diz que a essência permanece no ser. A consciência divina é imutável. A identidade é verdadeira além do corpo e da mente. Essas incorrentes não dualísticas identificam a fonte, idêntico à fonte de tudo que é. Ou seja, todos os eus espirituais são idênticos à fonte de tudo que é. Então tem o mesmo poder e podem fazer tudo que ele faz. Aqui a realização espiritual consiste em reconhecer o eu essencial ou espiritual por trás da experiência transitória, a experiência humana. O não-eu, ou anatma, é ensinado por Gautama Buda, especialmente no Anatalakkhana Sutta. O anatma afirma que não existe um eu permanente e independente. Corpo, emoções e mente são processos impermanentes. O apego à ideia de um eu fixo é causa de sofrimento e dor. Aqui,
A libertação ocorre ao ver a ausência de uma identidade substancial fixa. A diferença central, o Atma, o eu espiritual, existe no núcleo eterno da consciência. O anátema, o não eu, não há um núcleo permanente, portanto, há processos condicionados. E aí é o bonitão das tapioca. Vamos lá. E eu garanto disso. Qual foi a de Caliel Conrado? Ele falou de eu espiritual, depois não eu, e afinal de contas, eu vou acreditar em quê? Vamos lá. Agora é a cereja do bolo. A ideia de Buda é que toda a ideia de personificação, de individualização de um eu é transitório. Não é real porque não é eterno, tem começo, meio e fim. Isso dentro de Sansara. Tudo que existe em Sansara tem começo, meio e fim. Todo eu, seja extraterrestre, intraterreno, anjo, arcanjo que está aqui dentro, Deus e Deus, seja o que for, ele tem começo, meio e fim. Então ele não é a fonte original. Mas quando a gente sai de Sansara e adentra as dimensões celestiais ou paradisíacas ou reino espiritual, o que existe na verdade é formas ou consciências nas quais a gente não consegue compreender ainda. Porque, segundo o entendimento de Buda, qualquer coisa que diga eu existo, eu sou isso, eu sou aquilo, não é. Se ainda é uma fonte personificada com desejos e anseios e identificações, ainda está preso em Sansara. Mas existe algo fora de Sansara, algo fora da Matrix. São seres? Não sabemos. São consciências? Se forem consciências, são consciências que não têm personificação. Elas são assim? Uma interrogação. Se a fonte de tudo que é a única fonte eterna, então tudo que vem dela é temporária. Ou esses celestiais, ou esses filhos paradisíacos, ou essas consciências que vieram diretamente da fonte original, que não está dentro da Matrix. Esses seres que vieram diretamente dela, eles são eternos ou irão se decompor com o tempo? Surge uma interrogação. Talvez a ideia de que existe um eu espiritual fora de Sansara, com a outra perspectiva de experiência, com outro tipo de formatação, pode ser que esses seres possam durar uma eternidade. Ou pode ser que um dia esses seres irão desaparecer e retornar à fonte. Existe um nosso eu espiritual temporário dentro de Sansara. Já falei, eu acho que foi na palestra passada ou na anterior, a de uma semana, 2 semanas atrás, que é o que está na chamada erraticidade, que são eus que passaram pelos reinos mais densos de Sansara e estão numa dimensão bem pertinho de sair de Sansara. Mas eles ainda são mais sutis, estão menos sujos, menos contaminados, menos doentes, mas estão ainda dentro de Sansara. Esses vão ter que se findar e voltar para fora, vão ter que sair de Sansara. Quando a parte desses seres espirituais, na erraticidade, quando esse corpo que eles ocupam lá se decompor, o que é que vai para fora de Sansara? É um contínuo mental? É uma outra forma de contínuo mental? É uma outra forma de ser que a gente não consegue mensurar? Ou apenas se dilui e se torna um único e absoluto fluxo? Eis a pergunta. Eis as indagações. Qual a resposta certa? Não sei. Se alguém aqui na Terra
bate no peito e diz que sabe, parabéns. Não sei como, mas eu tenho as minhas dúvidas e sei os meus limites. Meu limite é até aqui. A não ser que um dia eu descubra isso e venha dizer para vocês, ou algum ser lá de fora resolva dar as caras e dizer, olha, Calil, o que existe na verdade é isso, tal, e tal, e tal, e tal. Entende? O eu espiritual, o seu eu espiritual, na perspectiva de uma existência individualizada, ele criou um plano e você faz parte do plano dele. Numa linguagem bem grosseira, você está sendo usado por ele para seguir o plano dele. Não é o seu plano, não. Quando essas consciências são projetadas aqui dentro, eles podem acabar rompendo alguns lacres e acabar querendo se tornar independentes. Fazer agora a vida do seu jeito. E aí começa a entrar o choque. É o seu eu espiritual dizendo isso, e o seu eu terreno dizendo, não, eu quero agora fazer outra coisa. E aí começa a entrar o choque, e isso é terrível, doloroso. Você vai ser dilacerado. Porque você nasce com a predisposição, você nasce com uma programação fechada. Você vai fazer isso. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você seja isso. Eu quero que você experimente isso. Ah, como ele é mau. Não. Lembre-se que o eu espiritual ele é inocente. É uma criança inocente com superpoderes. A lógica dele é outra. Ele não tem emoções humanas. Ele quer viver algo, entender, testemunhar algo. E você é o objeto para isso. É meio injusto ao nosso olhar? Parece que é, ao nosso olhar limitado. Mas aí eu pergunto, qual é o plano do seu eu espiritual? Qual é o seu plano como humano? Será que esses planos são similares? Como saber? Diálogo interno. Começar a limpar esse monte de crença, de dogma, conceitos, tudo isso que está sujando a lente, o telefone de contato com o seu eu superior. É possível manter contato? Sim. Mas para isso, você tem que limpar a sua mente. Tem que parar de fazer drama. Tem que parar de estar seguindo ideias rígidas. Tem que parar de ser reativo. Tem que fazer o diálogo interno. Tem que meditar. Tem que silenciar a mente. Tem que parar de ser reativo. Tem que parar de estar fazendo drama. Tem que parar de mimimi. Tem que parar de achar que é isso e aquilo. Não. Tem que fazer essa limpeza. Essa reeducação mental. Para que os canais voltem a abrir. E aí você possa se conectar com o seu eu espiritual e perguntar, e aí, o que está acontecendo? Eu quero entender. E aí, gradativamente, ainda tem se o seu eu espiritual quiser se comunicar com você. Ainda tem esse porém. Ah, não, vou fazer tudo a mostrar para o meu eu espiritual que eu sou bonzinho, que eu sou esse aqui. Não vá nessa onda que você vai quebrar a cara. Você ainda tem um risco dele nem querer conversa com você. Ignorar que você existe. Tá nem aí para você. Vou ali. Esperar morrer essa porcaria aí, depois eu crio o outro e faço novamente. Parece cruel, né? Já estou bem mais agressivo, mas a realidade é essa, nua e crua. Se para vocês que fazem drama, que acham que é especial, que acham que é isso e aquilo, tal, seu corpo biológico vai morrer, seu contínuo mental vai ficar defeituoso, e o seu eu espiritual vai criar outro biológico e vai jogar você dentro de outro corpo biológico. E vai viver tudo de novo até que você faça o que ele quer. Você corre o risco de viver mais 1000 vidas penando para viver o que o seu eu espiritual quer.
Por isso, vamos aterrissar, parar de drama e parar de achar que é especial, que vai atingir a iluminação só porque você é gostosinho, gostosinho da luz. Não vai, não. Você está preso. Você está presa ao projeto do seu eu espiritual. Isso pode mudar? Há quem diga que sim. Há quem diga que pode ser feito alguns aditivos, algumas mudanças sutis para amenizar a dor e o sofrimento do avatar biológico. Pode ser que isso aconteça. E não é sempre, não. Mas para que isso aconteça, você tem que ter um esforço de se conectar com seu eu espiritual. Através de limpeza de crenças, reeducação, diálogo interno, lucidez, organização, transcender crenças, dogmas, tudo isso. Eu vou limpar isso aqui para me conectar com isso. Porque o seu eu espiritual, ele não tem religião, não. Ai, meu espírito é católico. Não, meu é budista. Não, meu é hinduísta. Não, ele está, desculpa a palavra que vou usar, ele está cagando e andando para essas religiões. Ele entende como uma experiência. É, para viver tal experiência, tu vai ter isso aqui. Ele está além de religião, além de misticismo, além do... Então eu tenho que sair ressignificando tudo isso, limpando para chegar num nível que eu consiga uma ligação mais direta e sem interferência com o meu eu espiritual. E é isso. Quem está no grupo aqui não permaneça, mas para quem está assistindo aqui, eu encerro a live. Desculpem se eu fui um pouco chato, um pouco agressivo, mas eu não sou aquele que ajuda a passar a mão na cabeça, não. Eu sou aquele que dá chacoalhão mesmo, chacoalhão. Acorda, desperta. Ninguém é obrigado a concordar com o que eu disse aqui. Quem não concordar, tranquilo, siga a sua vida. Não precisa criticar, não precisa sair falando mal. Se não concorda, tchau. Foi um prazer. Quem concorda, compartilha, curta, deixa o seu comentário. Só sei que a verdade nua e crua não é florzinha, não. E não cheira lírio do campo, não. Viu, bebê? É hora de acordar e despertar. Quem gostou, pode seguir também no Instagram, Caliel com C, _ holístico. Eu ando muito pouco por lá, porque a correria é grande, mas eu procuro sempre manter vídeos aqui no nosso canal. Por isso, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Beijo e até lá. Pessoal que está no grupo, permaneça, por favor.